Em julho de 1943, a cidade de Canicattì, na Sicília, foi o palco de um dos mais atrozes acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. As tropas alemãs tinham recuado da sua ocupação na cidade, deixando muita destruição e uma população faminta. As pessoas estavam desesperadas e se reuniam em fábricas destruídas para recolher o máximo de comida que conseguiam. Foi então que o comandante americano, Coronel McCaffrey, chegou ao local e, ao invés de tentar manter a ordem, exigiu que todo mundo saísse imediatamente do local. As pessoas famintas não se moveram rápido o suficiente, e por isso o coronel ordenou que seus soldados disparassem em direção à população. Seu pelotão, no entanto, se recusou a executar a ordem, o que fez com que ele mesmo sacasse a sua pistola e iniciasse o tiroteio. Sua ação matou 8 pessoas inocentes, incluindo uma menina de apenas 11 anos. O mais impressionante é que o coronel saiu impune desse ato. Mesmo com testemunhas oculares, ele jamais foi punido e viveu tranquilamente, morrendo de causas naturais. O massacre ficou adormecido por anos, só vindo à tona após o filho de uma das testemunhas finalmente contar ao mundo. Em fevereiro de 1944, moradores de Meizibat, na Letônia, delataram 12 membros militares soviéticos aos alemães nazistas. Os alemães os queimaram vivos em um celeiro, e em retaliação, um tribunal partidário soviético condenou aqueles aldeões como colaboradores, e Vasily Kononov liderou uma operação disfarçada de soldado alemão em direção a Meizibat. Seu grupo matou 6 homens e queimou 3 mulheres vivas, uma delas estando grávida de 9 meses. Eles violaram regras de guerra ao não prender aqueles suspeitos e também por usarem uniformes de seus inimigos. Kononov justificou o ato, alegando que os civis eram colaboradores e que haviam recebido armas dos alemães, embora investigações posteriores tenham mostrado que eram apenas camponeses desarmados. Em 1944, após a rendição italiana aos aliados e a subsequente ocupação alemã do norte da Itália, Milão continuava abrigando fábricas cruciais como a Alfa Romeo, a Pirelli e outras que produziam aviões, tanques e munições para o eixo. A cidade já havia sofrido ataques intensos, como o bombardeio britânico de agosto de 1943, que destruiu 85% do centro histórico e continuava sob fogo pesado. Milão sofria intensos bombardeios aliados, visando alvos industriais e de infraestrutura sob controle alemão. No dia 20 de outubro de 1944, houve uma falha de comunicação com os aviões de bombardeio e eles acabaram sendo direcionados para o bairro residencial de Gorla. Uma das bombas atingiu diretamente a escola primária Francisco Crispi, em um momento no qual as crianças corriam para os abrigos antiaéreos. A explosão foi devastadora. No total, 184 crianças morreram naquele dia, juntamente com vários dos seus professores e funcionários da escola. O comando militar americano descreveu o incidente como um erro trágico, causado por problemas técnicos e pela pressão do combate. Embora tenha havido investigações internas, nenhum oficial ou piloto foi formalmente acusado ou punido por este erro catastrófico. Durante décadas, as famílias das vítimas lutaram para que a tragédia fosse reconhecida e lembrada, não apenas como uma estatística de guerra, mas como uma perda humana irreparável. Após derrotas catastróficas para os alemães, Stalin culpava a covardia e recuos não autorizados de suas tropas. O ditador lançou a Ordem número 227 em 28 de julho de 1942 para deter o colapso moral e disciplinar do Exército Vermelho durante o avanço alemão. Foi então que o comissário sênior Lev Mekles iniciou uma caça e execução a qualquer um que ousasse retroceder. Ele propagandeou e implementou a ordem em frentes como Stalingrado e também na Crimeia, resultando em pelo menos 1.000 execuções nos primeiros 2 meses e até 158.000 ao longo da guerra. Durante a invasão aliada da Sicília, em julho de 1943, ocorreram 2 incidentes separados que ficaram conhecidos como o Massacre de Biscari. As tropas do 7º Exército de George S. Patton enfrentaram uma resistência brutal na Sicília, perto do aeroporto de Biscari.
Após o avanço das tropas, os soldados americanos executaram um total de 71 prisioneiros de guerra italianos e alemães que já tinham se rendido. No primeiro incidente, um sargento chamado Horace West ordenou que 37 prisioneiros fossem levados para longe da estrada e executados com uma metralhadora Thompson. No segundo incidente, ocorrido no mesmo dia, o capitão John Compton ordenou que o pelotão de fuzilamento executasse 36 prisioneiros. O exército americano levou ambos ao tribunal marcial. Eles alegaram que o general Patton havia feito um discurso agressivo incentivando os americanos a não fazerem prisioneiros. O sargento West foi inicialmente condenado à prisão perpétua, mas a sua sentença foi anulada e ele regressou ao serviço ativo antes do fim da guerra. Já o capitão Compton foi absolvido de todas as acusações. O general Patton foi criticado internamente pelas suas palavras incendiárias que teriam motivado estes crimes, mas nunca enfrentou qualquer punição formal. Este caso continua a ser um dos exemplos mais documentados de como os discursos de liderança podem levar a crimes de guerra no campo de batalha. Oficialmente, as tropas soviéticas avançaram sobre a Polônia com a missão de libertar o país da ocupação nazista, mas a realidade não foi exatamente essa. Em 1940, eles já haviam detido milhares de militares poloneses como prisioneiros de guerra, embora as tropas polonesas também lutassem contra o nazismo. Lavrenti Beria, um dos homens mais próximos a Stalin, fez um pedido para que pudessem matar os prisioneiros poloneses, o que foi liberado por ele e seu comitê executivo. O massacre durou 42 dias e vitimou 21.000 pessoas. Entre elas, 4.000 militares e pessoas da elite da Polônia foram mortos na floresta de Katyn e enterrados ali mesmo. Os demais foram levados para campos de trabalhos forçados e mortos posteriormente. Um nome muito comentado na época foi o do carrasco Vasily Blokhin, que executou pessoalmente cerca de 7.000 prisioneiros do campo de Ostashkov em 28 dias consecutivos. A descoberta dos corpos na floresta de Katyn veio alguns anos depois, quando os nazistas ocuparam a área e utilizaram aquele fato como uma publicidade negativa ao regime soviético.